Então, a cena, ela nos remete a um contexto brasileiro, que foram os anos 1960, né, que traz as marcas de um período definido pela ideologia nacional desenvolvimentista e também, ao mesmo tempo, por uma efervescência cultural que é representada, inclusive, pela produção da própria peça, A Revolução na América do Sul. Num contexto em que as promessas da integração social e econômica na estrutura nacional, né, a partir das promessas do Projeto Nacional Desenvolvimentista, se revelam, né, no período da ditadura civil-militar como um auto-engano coletivo. A peça, a cena, ela traz essa representação, uma tentativa de representação dessa forma de dominação abstrata que amadureceu no Brasil pelas vias da ditadura civil-militar, já que o processo de consolidação do capitalismo maduro na periferia do capitalismo, né, não poderia se dar de outra forma senão por uma via autocrática burguesa, como foram os casos das ditaduras, né, na América Latina. Então, nesse sentido, a cena ela nos traz uma referência de passado que, ao mesmo tempo, nos remonta a um contexto de efervescência cultural e resistência, com as marcas da ideologia nacional desenvolvimentista, com essas promessas de integração social e econômica, com um processo de dominação que ainda se manifestava pelas vias de agentes externos. O período ditatorial produziu o próprio processo de amadurecimento da dominação capitalista, que é o aprofundamento das formas de dominação abstrata e internalização e assimilação dessa forma de dominação pelo capital, que, na verdade, agora dispensa a presença desses agentes externos, porque se consolida. No caso brasileiro, isso é uma característica estrutural desde a sua formação. Nesse sentido, a presença do desemprego aí, né, na cena, como uma referência à crise estrutural do capitalismo, que vem se consolidar mundialmente nos anos 70, no caso brasileiro, é a representação de uma massa de pessoas que não vivenciaram, de fato, a experiência de uma integração social e econômica, como no caso dos países centrais. E, ao mesmo tempo, nesse processo de intensificação da dominação abstrata consolidada pela ditadura civil-militar, a gente tem o aprofundamento das formas de dominação abstrata, portanto, a consolidação do capitalismo maduro, mas, ao mesmo tempo, quando esse capitalismo já não apresenta promessas de um processo de integração social e econômico historicamente possíveis, né? Se, por um lado, emerge essa condição estruturante da produção de uma massa de pessoas sobrantes desde a sua formação, é justamente pela produção dessa massa que não vai experimentar uma integração social e econômica nessa estrutura capitalista madura consolidada, é que se produz aí as possibilidades, os germens da produção de uma resistência no campo político-cultural popular. Haja vista que os novos movimentos sociais da América Latina, como disse Mário do Menegá, né, emergem a partir, né, da memória de um passado recente, como foram os casos dos movimentos de luta pela terra, né? E daí se emerge a força de resistência que vai trazer como elemento, como base material de luta, a crítica radical deste modo de vida dominado pelo valor. Valor no sentido aqui de pensar o capitalismo como dominação não meramente econômica, mas dominação, sobretudo, da experiência social, ou seja, valor como relação social. Então, a radicalidade dos movimentos emancipatórios, ela produz a crítica radical da dominação abstrata desde o íntimo constitutivo dos afetos,
no sentido de nomear conscientemente os afetos e romper com as experiências que produzem todo tipo de opressão. É nesse contexto dos anos 60 também que a gente busca uma referência para a crítica do presente, numa perspectiva de futuro. E numa leitura crítica dos movimentos sociais, a fim de que possamos distinguir aqueles que produzem experiências que, de fato, radicalizam a crítica da dominação abstrata.